que encontram uma tipificação legal, uma classificação na lei como crime, quanto aquelas condutas que, embora em determinada região não sejam consideradas um crime, mas que, diante da lei de Deus, é sim considerado um crime. Um exemplo em nosso país atual é o adultério, que até certo tempo atrás era considerado um crime. A pessoa que tinha uma relação extraconjugal, alguém que era casado tinha uma amante, ele poderia sim ser denunciado, responder criminalmente. Hoje não mais o é em nosso país, mas perante a lei divina não há dúvidas que sim constitui uma grave infração à lei divina, que ele pode não responder pela lei nossa, humana do nosso país, mas perante Deus vai responder. A bigamia, sim, em nosso país é crime, você casar com mais de uma pessoa, e ainda foi mantido como crime porque tem repercussão de ordem patrimonial. Né? Se a pessoa casar com dois, então tem duas meeiras, dois meeiros, isso seria uma confusão muito grande se for mantida. Mas o simples adultério é indiferente do ponto de vista do direito criminal. O direito civil até que tem algumas consequências. Hoje já tem aí amantes que entram na justiça querendo os direitos da mulher e já tem decisões dando direito, compartilhando, observando a situação de fato ali, né, como é que existia. Então, temos essa situação. Mas o nosso desafio é compreender como nós devemos nos dirigir, nos relacionar com esses que identificamos como criminosos. Nessa amplitude maior, criminosos que cometem crimes, de acordo com a lei penal, como cometem infrações de ordem ético-moral que visam atingir a sociedade, às vezes nos atinge diretamente, às vezes atinge apenas a coletividade. Eu devo ter uma conduta de paladino da moralidade, uma conduta de exigir a responsabilização, exigir a punição, uma conduta de denunciador, uma conduta de intolerância, intransigência com esse irmão, ou não, eu devo ter uma conduta de amor, de compreensão, de caridade. E a justiça, onde estaria a justiça aí se nós formos passar a mão na cabeça de todos esses que se equivocam? E é por isso que o Evangelho nos traz essa lição, está dentro do capítulo amar ao próximo como a si mesmo, e é uma mensagem. Caridade para com os criminosos foi uma mensagem que nos foi oferecida pelo Espírito Elizabeth de França, na cidade de Havre, em 1862. Foi uma mensagem psicografada que Allan Kardec achou por bem incluir no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo que fala de amar ao próximo como a si mesmo, que nos remete a uma passagem evangélica quando os fariseus, tendo ouvido falar que Jesus tinha dado um nó, tinha colocado em situação desconfortável os saduceus, então os fariseus se reuniram, criaram uma estratégia para tentar Jesus, para fazer uma tentativa de com que Jesus entrasse em contradição, se comprometesse diante das leis. E um deles, que era doutor da lei, foi e perguntou a Jesus qual era o maior dos mandamentos. Eles estavam cansados de saber, os fariseus, quais eram os mandamentos ali da lei mosaica, da Torá. Então pergunta a Jesus qual é o maior, para que ele, dando uma valoração diferente, ou informações diferentes, ele pudesse estar ali como herege, indo de encontro à lei mosaica, à lei vigente. E ele então responde: amar a Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso amor, de todo o vosso espírito. Esse é o maior e o primeiro dos mandamentos. Os judeus já sabiam disso. E tinha todos aqueles 10 mandamentos, só que ele chegou e falou: e eis o segundo, que é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí falou: e os outros? E os outros mandamentos? Ele teria esse poder de resumir. E aí ele fala: toda a lei e os profetas se resumem nesses 2 mandamentos. Ou seja, ele está dizendo que não roubar, não desejar a mulher do outro, não cometer falso testemunho, todas essas outras regras, os mandamentos, já estão inclusos nessas regras maiores, que amar a Deus sobre todas as coisas e o ao próximo como a si mesmo. Se eu amo ao meu próximo e amo a Deus, eu não minto, eu não traio, eu não desejo ter o outro,
eu não faço nenhuma conduta equivocada. Então, toda a lei e os profetas. Ele não está dizendo os profetas erraram, as leis não valem. Toda a lei e os profetas se resumem aqui. Ou seja, eles apenas discriminaram, detalharam essa lei que pode ser resumida em 2 grandes mandamentos. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E há uma outra passagem onde também o fariseu questiona, mas quem é o próximo? E aí que ele conta a história do samaritano e deixa claro que na visão de Jesus, na visão cristã, o próximo é toda a humanidade, todos os seres humanos representam o nosso próximo, porque os judeus mais ortodoxos, os judeus que tinham preconceito de raça, de origem, só consideravam o próximo